consolo de espírito. Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar as leis cósmicas do cidadão terrestre. Todas as oportunidades, todos os ensejos eram por ele sabiamente preenchidos. Então contam os evangelhos que Jesus estava numa residência trazendo seus ensinamentos, quando foi procurado por um dos participantes e que disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora para te levarem. Então Jesus aproveitou aquele ensejo para uma grande lição. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E arrematou. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E Jesus, com isso, chamava a nossa atenção para a fraternidade. Cuidar dos nossos entes queridos é um dever humanitário, social, mas não podemos, por isso, perder de vista a fraternidade, porque naquele tempo era tudo para os nossos entes, nada para os demais. Como diz hoje, né? Se diz hoje, para os meus amigos as minhas benesses, para os demais o Código Penal. É uma forma jocosa de mostrar a indiferença para com o coletivo. Então, Jesus aproveitava essas oportunidades para grandes lições que, às vezes, ficam apenas como uma letra estranha quando nós não meditamos sobre o ensinamento. Um outro episódio em que ele deixou lições imemoráveis foi quando Jesus estava no seu atendimento público, milhares de pessoas em volta. Então, os judeus trouxeram uma mulher presa em flagrante adultério. Então, propuseram a Jesus o seguinte: que pela lei antiga, a mulher flagrada em adultério deveria ser apedrejada em praça pública até a morte. E queriam que Jesus desse o seu veredicto. E o mestre, conhecendo a maldade do coração daqueles judeus que o questionavam, ele não deu resposta. Ele pegou uma varinha e começou a escrever no chão. O que ele escreveu? Os crimes cometidos por cada um daqueles que estavam ali tentando levar aquela mulher ao calda-falso, a uma condenação radical. E eles foram olhando o que ele escrevia, e Jesus anotava os crimes cometidos por aqueles homens. E eles começaram a se retirar, começaram pelos mais velhos, porque, sendo mais velhos, erraram mais. E Jesus continuava escrevendo, e cada um olhava, via o seu nome e o crime cometido. E eles foram se retirando. Depois de um certo tempo, ficou o mestre e aquela mulher. Aí ele perguntou a ela: onde estão os que te acusam, mulher? Ela fez aquela carinha assim de que ele não estava certa e que havia cometido equívocos graves, mas que fora livrada pela sabedoria do mestre. Aí ele disse a ela: mulher, eu também não te condeno, mas vai e não voltes a pecar. Então nós vemos que Jesus não condena. E como é que vem certas teologias, certas filosofias a nos falar de inferno eterno, de condenação eterna? Eu não te condeno. Ficou a mensagem para a eternidade.
Jesus não nos condena, ele nos dá a oportunidade de reajustarmos os nossos passos através das vidas sucessivas. A cada nova reencarnação, nós fomos resgatando o nosso passado, suavemente, até nós nos livrarmos, desenvolvermos a nossa inteligência e melhorarmos os nossos sentimentos. Esse é o objetivo da vida. Há uma outra passagem muito interessante, e é de uma importância que poucas pessoas enxergaram. Para tentar colocar Jesus em contradição, como no caso da adúltera, se ele manda lapidar, apedrejar a mulher, ele estava jogando por terra a sua lei de amor. O bem que ele fazia à humanidade, que ele convidava a humanidade a embarcar na seara do bem, ele, num só lance, destruiria toda essa filosofia ao mandar executar aquela mulher. Mas se ele diz que não, que ela não seja executada, ele iria de encontro da lei antiga, a lei mosaica, que era aquela lei dos profetas, do olho por olho, dente por dente, do apedrejamento da adúltera. Meus amigos, era uma época diferente de hoje, sem dúvida. Hoje isso é abominável, imaginar-se matar uma pessoa a pedradas em praça pública. Mas era assim na época. E nós ficamos assim, pressionados. Só uma alma da estirpe de Jesus para conseguir trazer uma doutrina superior, uma doutrina elevada, com uma linguagem, com figuras verbais daquela época, que precisam ser afastadas e trocadas por uma linguagem moderna. Mas há uma outra passagem interessante, cujo ensinamento, a meu ver, não foi bem entendido pelas pessoas. Para complicar Jesus, os judeus chegaram em frente àquelas multidões e perguntaram a ele se era lícito pagar tributo a César. Era, assim, uma jogada de deixar a pessoa sem saída. Porque se Jesus dissesse é lícito pagar tributo a César, bateria de frente com todos que ouviam. Porque os judeus odiavam simplesmente pagar tributo a César. Numa linguagem moderna, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Então, ter que pagar alguma coisa é sempre muito mal visto, e naquela época era mais ainda. E, principalmente, contribuir para uma força estrangeira que dominava aquela região. Abraço forte, a espada, ou concorda ou morre. Era assim. O Império Romano, com seu poderio bélico. E se Jesus dissesse, não é lícito pagar tributo a César, ele bateria de frente com os romanos. Então não tinha saído. Ou ele dizia, é lícito pagar tributo a César, ele se complicaria com todo o povo judeu. E se ele dissesse que não, se complicaria com os romanos. E a sua missão estaria inviabilizada. Mas Jesus sabia de tudo isso, por antecipação. Então ele disse, me dá uma moeda. Aí o judeu meteu a mão na bolsa, tirou uma moeda, deu a ele. Ele mostrou a moeda assim. O que é essa esfinge aqui na moeda? Aí de César. Ele devolveu a moeda com o maior ensinamento para a história da humanidade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amigos, parece uma história bonitinha e tal. Vamos nos aprofundar nesse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
os espíritos lúcidos, não aquelas almas enfermas, em problemas graves, às vezes pouco conscientes, surgem no mundo perturbados. Mas os espíritos lúcidos, nós, antes da reencarnação, assumimos um compromisso de respeitarmos as leis do país que vamos reencarnar. É um compromisso moral. Então, nós aqui estamos, por exemplo, nós brasileiros, em terra pátria, e temos um compromisso moral de respeito às leis. Esse é o número 1. E o número 2, meus amigos, eu não faz muito tempo, eu assisti uma reportagem, um programa fantástico, há alguns anos atrás, a respeito de um gaúcho, um cavalheiro natural do Rio Grande do Sul, que era um monge de um certo mosteiro na Inglaterra. E ele passava o dia inteiro numa peça de madeira que era como um oratório, e ele ficava ali orando o dia inteiro. Ele só fazia pausas para refeições e necessidades fisiológicas. De resto, ele ficava 24 horas por dia ali ajoelhado orando. Esse é um extremo. Quando nós reencarnamos na Terra, há aqueles que tomam esse caminho e há aqueles que caem no mundo e ficam absolutamente avessos ao qualquer sentimento de espiritualidade. E como diz o ditado, os extremos são prejudiciais. Nós vimos viver na Terra porque a Terra é o reino de César. Mas nós vimos porque precisamos viver na Terra. Nós não vimos para a Terra numa missão turística, nem para colocarmos os pés na Terra, mas não vivermos a vida da Terra. É um erro grave esses dois extremos. Tanto ficar num claustro orando eternamente, ou ir para o alto do monte, para uma gruta, como um ermitão, barro enorme, lá, longe de tudo e de todos. Porque nós só vamos educar o nosso espírito nas réfregas da vida, nas lutas da vida. Então, a sabedoria do Evangelho é vivermos o mundo de César, mas com a inspiração que o Cristo nos deu, com as diretrizes. Por exemplo, você é convidado para uma festa. Você não, a festa é um ato mundano, eu não vou. Nosso companheiro aqui acabou de nos convidar a todos e nos escalar para uma palestra no dia próximo, domingo, que é dia 10, das 4 às 6 da tarde, das 16 às 18 horas. Então, vejam, amigos, um amigo faz aniversário e nos convida para um jantar. Não irmos é uma deselegância. Mas vamos, mas lá não abusamos. Aí vem a diretriz do Evangelho. O Evangelho é para isso. O Evangelho é aquele farol que nos permite ver melhor, para agirmos com sabedoria. Nós fugirmos do mundo, não vamos ganhar experiência nenhuma. É como aquele filho de pai milionário, que não precisa fazer menor esforço para nada, tem tudo em abundância. Fica um garotão sempre, dos 8 aos 80. Um meninão. Não tem experiência de vida nenhuma, que é diferente de nós, eu creio que devem ser poucos os companheiros aqui presentes, filhos de milionários, grandes fortunas. Todos nós, pessoas, classe média piorada, nós lutamos com a vida heroicamente,
para garantirmos o pão nosso de cada dia. E isso nos traz um vigor espiritual muito grande, uma maturidade de espírito. Aprendemos a viver. É nesta réfora, sob essas pressões do mundo de César, que nós somos experimentados e ganhamos a nossa maturidade espiritual. Ao passo que nos isolarmos, na Idade Média passou-se a construir mosteiros, onde os religiosos se ocultavam ali entre aquelas paredes monásticas para longas orações. Isso serve de quê? Orar. Marque os seus horários de oração para não errar. E quando tiver vontade, eu oro quando acordo, eu oro quando vou dormir. E em algum momento que eu senti a necessidade da oração. Mas viver em trabalho, chamam os espíritos, é a oração do trabalho. São expressões que não são usadas na terra, mas a miúde se ouve no mundo espiritual. A oração do trabalho, quando você está ativamente trabalhando para o bem, para de si mesmo, para a sua casa, para a sua família, principalmente para o bem coletivo, você está orando a Deus de maneira sublime, porque é esta a vontade de Deus. Deus nos deu mãos, não para guardar nos bolsos. Deus nos deu os braços, pernas e pés para nos movimentarmos. Nós somos máquinas de ação. E desligarmos o motor é um erro grave. Aqui e ali, alguém diz assim: eu vou anular o meu voto. Eleição é uma chatice. Só existe para promover preguiçosos a cargos eletivos, malandros que são, e outros derrotismos eleitorais. Nós estamos abordando o mundo de César, tem infinitos departamentos, que é o nosso mundo humano, nosso mundo material. Eu estou focando a questão eleitoral só como um exemplo. Todavia, o espírita está embarcado numa nova realidade social de amor e justiça, que depende da ação consciente dos bons, baseados, fundamentados nos princípios morais e éticos, das leis morais constantes do livro dos Espíritos, que nos induz, nos indica, nos aponta embarcarmos, sermos solidários nesses ideais. O espírita, não pode o espírita se alhear a esses compromissos legais e morais. Precisamos agir com senso de responsabilidade. Eleição é uma oportunidade de prestarmos um serviço à coletividade, darmos a nossa contribuição. Omitirmos-nos, furtarmos, é omissão grave, injustificável. Sem dúvida que o mal é mais audacioso e, por vezes, intimida os bons. Nos meios políticos, infelizmente, com raras e honrosas exceções, esses mal proceder e essas condutas reprováveis, nós vemos amildadas vezes nos meios políticos, com muito pesar. E é por isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos por que a influência dos maus é mais significativa do que a dos bons. Ao que os imortais responderam: porque os maus são audaciosos, e
E os bons são tímidos. Essa é uma grande verdade. Você coloca 100 cidadãos íntegros, bons cidadãos, numa sala, e põe 3 ou 4 baderneiros na outra, os baderneiros vão fazer mais barulho, mais ruído, porque eles são assim, são espíritos imprevidentes, e ainda se movimentam num primitivismo próximo da animalidade. E os homens bons são cautelosos, eles pensam antes de agir, temem assumir compromissos, mesmo morais, quanto mais físicos ou financeiros. Então, os bons são cautelosos, tornam-se tímidos, retraídos. Então, meus amigos, o preço da bondade é um preço que nós conhecemos, mas nem por isso vamos retroagir, porque não há glória sem luta. Nós temos que ir à luta, nos sujeitarmos às nossas dimensões difíceis, para que nós nos saiamos com proveito. Não temamos, tenhamos preocupação espiritual com esses pequenos erros que acontecem nas nossas vidas, mas pela nossa falta de maturidade. Quantas vezes nós nos arrependemos de certas coisas que fizemos, que se nós pudéssemos voltar ao passado, faríamos diferentes. Mas não fizemos por mal. Fizemos por uma incompetência, uma incapacidade, e às vezes pagamos a conta a longo prazo por aquele erro de raciocínio, de conceituação, numa determinada época. Então, companheiros, essa época de eleição é uma época em que nós somos chamados, pela necessidade legal, a cumprirmos um dever. Nós, antes de colocarmos os pés no Brasil, como cidadãos brasileiros, nós prometemos nas esferas espirituais o respeito às leis. Então, a pessoa que anula o seu voto ou faz algum artifício, alega uma enfermidade, uma viagem, para poder não votar, comete um equívoco. Ah, mas a política é uma coisa suja. E vai ficar suja enquanto os bons não tomarem atitudes, não derem a sua contribuição. Então, nos cabe a nós fazer uma análise dos candidatos ao voto e fazermos a nossa opção com senso de responsabilidade, sem pieguismo, sem partidarismo, com seriedade. Quando nós votamos num candidato, nós estamos dando a ele uma procuração para ele agir em nosso nome. Ele é o nosso representante legal lá no Congresso, onde nos representa. Então, companheiros, virarmos as costas, omitirmos, é fácil, é cômodo, mas não é responsável. Se nós queremos que o mundo modifique, antes modifiquemos-nos a nós mesmos. Se nós nos tornamos pessoas melhores e agimos no nosso mundo com senso de responsabilidade, nós mudamos o mundo, inclusive a política. Quem tiver curiosidade, eu sugiro ler no Livro dos Espíritos, a terceira parte, que ela fala sobre as leis morais. Nas entrelinhas ali diz tudo o que estamos falando hoje. Não com essa objetividade, mas de princípios, falando a respeito da vida social, da vida em família, do trabalho, do lazer e uma série de outros comportamentos humanos. Então, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, Jesus nos convidou a viver a vida do mundo. Então, o segredo
Não um extremo de sermos mundanos. O mundo é o importante para mim, o resto é resto. Ou aquele que foge do mundo. É um extremo à esquerda e um extremo à direita. A virtude está no meio. É vivermos o mundo. Ir ao teatro, ir ao cinema, ir ao restaurante, ir a uma festa, trabalharmos, cuidarmos da nossa saúde, da nossa higiene, da nossa casa, da nossa família, dos amigos, termos uma religião, orarmos a Deus. Tudo isso é lícito e necessário para a nossa experimentação como espíritos encarnados na Terra. Porém, que seja o Evangelho do Cristo aquela luz, aquele farol, aquela inspiração, para nesses meandros nós sabermos nos comportar condignamente, viver no mundo, mas não para o mundo, nós cumprirmos os nossos deveres humanos, com senso de responsabilidade, com respeito à luz do Evangelho, dos que nos cercam, para que nós vivamos em paz, para que nós possamos aproveitar a reencarnação, para que a vida terrestre nos dê a bagagem, a vivência de que nós precisamos. E aí nós vamos concluir a nossa encarnação com proveito, com realismo. E um detalhe, amigos, sem muita preocupação pelos errinhos que nós cometemos, às vezes até erros mais graves, mas desde que eles não sejam erros intencionais, que é uma diferença muito grande. É o crime doloso e o crime culposo. Aquele que erra pelo prazer de errar, pelo desejo do mal. O crime pelo desejo do crime é o doloso, e o crime culposo é aquela nossa incompetência. Podem ser casos grandes ou pequenos, uma simples descortesia. Alguém lhe encontra no elevador e dá bom dia, você não responde. Esse é um crime culposo. Você não estava de bom humor, não estava num bom momento. Aí depois você chega na rua, volta e procura a pessoa, bate na porta. Olha, a senhora me desculpe por eu não ter respondido o seu bom dia, né? Acontece que eu estava com a cabeça fervendo. Então nós somos assim. Ou será que Deus não sabe? Deus sabe tudo. Sabe da nossa insuficiência, da nossa pequenez. Então, Jesus continua sendo o grande mestre de toda a história. A cada dia, já basta o seu mal. Referir-se ele a esses nossos errinhos diários. Não são esses erros que vão pesar na nossa consciência quando sentarmos na pátria espiritual, à frente daquele juiz amigo que faz uma análise sapientíssima da nossa reencarnação. Aquele companheiro não é alguém que pretenda, como um promotor de justiça, a nossa condenação. Ao contrário, ele nos ajuda a analisar, à luz das leis espirituais, o que fizemos na reencarnação para traçar diretrizes que nós precisamos, para corrigirmos os erros, para nos reeducarmos, para devolvermos que indebitamente tiramos de alguém do ontem ou do hoje. Então, meus companheiros, esse é o mundo de César que nós precisamos viver, mergulhando a nossa cabeça, mas com coragem, com coerência, com competência espiritual. Viver no mundo, mas sem viver para o mundo. Se nós formos melhores espíritos, viveremos para o próximo. Mas nós ainda estamos
um pouco distantes dessas possibilidades de sermos cidadãos de grandes valores espirituais. Ainda somos almas pequenininhas, engateando no solo terrestre, buscando os melhores caminhos. Que Jesus, meus amigos, nos inspire todos os dias. E se nós quisermos ir lá no Evangelho, lermos o pensamento do Cristo por dia, não mais que isso. Não adianta pegar o Evangelho e ler muita coisa. Leia só uma mensagem, só uma frase, só um pensamento, o pensamento inteiro. Amai a Deus sobre todas as coisas. Será que estamos fazendo isso? Ou nós estamos amando aquele Deus dinheiro que não tem a Deus, né? É o Deus que não tem a Deus, é o dinheiro. Será que nós estamos mais interessados no guarda-roupa do que em Deus? Na nossa sapateira, na nossa despensa, no nosso saldo médio, no nosso carro e demais coisas da vida humana? Meus queridos, meditemos sobre isso. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. E completo, Senhor. E ao próximo como a nós mesmos. É muito fácil amar-se. É muito fácil. Eu ouço um modismo que surgiu no mundo. Se você não se amar, você não consegue amar os outros. Isso não é verdade. Amarmos-nos é lei natural. Nós já nascemos, amamos-nos muito, amando-nos muito, que é diferente de amar ao próximo. Por isso que Jesus foi sapientíssimo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não disse para que nós amemos ao próximo mais do que a nós mesmos, não disse isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o mesmo amor que eu tenho por mim, devo ter pelo meu próximo, pelo meu semelhante. Se eu não puder fazer alguma coisa por ele, porque me faltam os meios e a competência, principalmente. Mas eu tenho um desejo de ver o meu próximo bem, seja ele quem for. Então, esses conselhos de Jesus iluminam a nossa vida. Aplaudir o Cristo não serve para nada. Louva-minhas, glórias para o Cristo não serve de nada. Jesus continua sendo o mesmo que ele era. Ele nos mandou um manancial de luz, de ensinamentos, para que nós nos eduquemos a nível universal. Porque nas galáxias não comportam bichadores. Nós, espíritos ainda atrasados, não temos sinal verde, não podemos alcançar as constelações. Faloemos quando nos educarmos espiritualmente, para que possamos trafegar pelo infinito sem mácula, bondoso, sutil, superior. Meus amigos, Jesus nos abençoe, nos guarde. Muito obrigado.